parte muito importante e eu tenho certeza que essa é uma das aulas mais importantes aqui para você. Sempre que a gente fala de forno, né, a gente fala em macarrão, a gente fala em secar os macarrões, as pessoas se desesperam muito e aí o que impede as pessoas a construírem ali aquela receita é por achar que ela não tem um forno adequado para fazer os macarrões. E eu falo para você, o macarrão ele funciona em qualquer forno. Essa minha receita, essa técnica que eu estou passando para vocês, funciona em qualquer forno. Mas eu vou te dizer aqui as diferenças de forno, né? E o que você pode ou não fazer para que você tenha um macarrão perfeito em qualquer forno. O primeiro passo para você trabalhar com os macarrons é entender o forno que você tem, né? Você precisa entender aquela temperatura. Se seu forno está regulado, se seu forno está desregulado, qual é a temperatura que ele tem. Vou citar aqui um exemplo para vocês do meu forno. Aqui eu tenho um forno elétrico, tá? Ele é um forno profissional de porte pequeno. E esse meu forno, ele tem uma ventoinha lá atrás, né? Então essa ventoinha, ela faz com que o calor, ele funcione ali dentro de maneira correta e precisa. Então eu sei que qualquer coisa que eu for secar ou que eu for assar no meu forno, ele vai ter a temperatura igual, né? Ele vai ter a temperatura correta. Aqui o meu forno, ele tem uma temperatura baixa, né? Ele vai de 100 a 300, ele tem essa potência, né? Mas aí, vamos supor que você não tem esse tipo de forno elétrico em casa, você não vai fazer o macarrão? Sim, você vai fazer o macarrão. Por quê? Existem alguns truques e algumas maneiras para que você consiga secar os macarrons, suspiros, dentro do seu forno a gás, né? O forno a gás, o calor ele vem de baixo, né? Ele não tem uma ventoinha, ele não tem um ventilador ali que faça com que a temperatura se desenvolva ali muito bem, né? Mas ele dá certo. O que você vai fazer? Você vai utilizar uma colher de pau ou qualquer coisa que faça com que o forno fique entreaberto, né? Então aqui, ó, suponhamos que a minha mão aqui é a colher de pau. Eu vou colocar uma colher de pau na porta e vou encostar e vou deixar ali. Esse espaço vai fugir um pouco o calor que tem ali dentro. E aí o seu macarrão ele não vai ganhar um calor absurdo, né? Não vai ganhar uma temperatura muito alta em cima dele. Porque o macarrão ele não assa, se ele assar ele trinca. Ele é um doce muito delicado, né? Uma casca muito delicadinha. Então se eu não seco ele, se eu não coloco uma temperatura muito baixa, ele acaba trincando, né? E não acontece ali a química perfeita para que os pezinhos cresçam e se desenvolva corretamente. O forno a gás ele tem, vai variar muito aí a temperatura mínima, né? De 150 a 180. Então você vai observar isso que eu falei para secar o seu macarrão. E aí você pode abrir um pouco mais a porta ou deixar a porta um pouquinho mais fechada. Você vai precisar entender o seu forno, tá? Entender o utensílio que você tem em casa é muito importante para qualquer coisa que você tem. Muitas pessoas deixam de fazer a receita ou deixam de fazer alguma coisa porque não tem aquele equipamento tão profissional. E eu digo para você que dá sim. Eu faço a receita no forno a gás, no forno elétrico e ela funciona da mesma maneira. O que você precisa entender é o seu forno. Desde o momento que você passa a entender o seu forno, você tem aí uma boa execução em qualquer receita. Em qualquer forno que você compre ou qualquer forno que você tenha, é muito importante você ter o termômetro de forno. Ele é um termômetro específico. É esse termômetrozinho aqui. O que ele faz? Ele vai medir a temperatura que está dentro do seu forno, tá? Então, como é que você utiliza? Abriu o forno, colocou o termômetrozinho lá dentro, fechou, e aí você vai medir a temperatura que está lá dentro, tá? E aí, se o seu forno estiver desregulado para mais ou para menos, ele vai te dizer a temperatura exata, e aí você vai corrigir, né, o seu forno para que você tenha êxito na receita. Então, esse termômetro, ele custa aí em média 20, 30 reais e ele vai mudar aí a sua vida, vai te ajudar, vai facilitar para que você entenda o seu forno.